Todo mundo sabe que existe uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, naquela época em que o Tribunal Penal Internacional emitiu essa ordem de prisão. E Netanyahu e o ministro da Defesa estariam em perigo de prisão caso pisasse em alguns países que faziam parte do Estatuto de Roma. Na época, o então candidato à presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um aviso dizendo que aquilo era um absurdo e que assim que ele fosse presidente dos Estados Unidos, não tinha nem o resultado da eleição ainda, ele faria sanções para quem fizesse todo tipo de ataque injusto aos Estados Unidos e seus aliados. Pois bem, ele fez. Não sai daí que a gente vai falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou brasileiro, sou israelense, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país, tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sino para você não perder qualquer conteúdo quando eu colocar coisa nova aqui na plataforma. Pois é, todo mundo sabe que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem um mandado de prisão ativo emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Mas presidente Donald Trump disse que aquilo era um absurdo e, na época, ele era candidato à presidência, não tinha nem ganho as eleições ainda. E disse que ele teria honra de tomar uma decisão de impor sanções a quem quer que fosse que acusasse Estados Unidos e seus aliados de qualquer coisa injusta. Pois é, ele fez. Eu vou ler uma matéria que saiu aqui numa mídia. Trump impõe sanções a procurador do Tribunal Penal Internacional por ordem de prisão contra Netanyahu. O presidente norte-americano afirma que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição nem nos Estados Unidos e nem em Israel, e que essa decisão da emissão de uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ela é totalmente injusta e tem outros motivos por trás de uma defesa do povo palestino. O governo de Donald Trump anunciou nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, há poucos dias atrás, a inclusão do procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas. Com isso, todos os bens desse cara, desse procurador do Tribunal Penal Internacional em território americano, estão congelados. A decisão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos demonstra a discordância do governo de Donald Trump com a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu e o aliado republicano. A ordem é considerada ilegal. A imposição contra o Tribunal Penal Internacional é uma resposta da decisão da Corte de emitir mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, e Yoav Gallant, então ministro da Defesa de Israel, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. A ordem impõe que funcionários do Tribunal Penal Internacional e seus familiares estarão proibidos de pisar em território americano, além do congelamento de bens naquele país, e se os Estados Unidos determinarem que eles são envolvidos nas investigações ou processos contra cidadãos do país e de seus aliados, como Israel. No decreto, Trump disse que o Tribunal Penal Internacional abusou do seu poder ao emitir mandados de prisão que geraram um precedente perigoso que ameaça cidadãos americanos e equipe militar. Abre aspas.
Essa conduta maligna ameaça infringir a soberania dos Estados Unidos e mina o trabalho de segurança nacional e política externa do governo do país e de nossos aliados, incluindo Israel. Fecha aspas. Abre aspas novamente. O tribunal deve respeitar a decisão dos países de não submeter seu pessoal à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Israel e Estados Unidos não são um dos 124 membros signatários do órgão internacional, cuja função é o julgamento em última instância de indivíduos e nações acusados de crimes internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saudou a decisão de Trump no X. Abre aspas. Obrigado, presidente Trump, pelo decreto executivo audacioso contra o Tribunal Penal Internacional. Fecha aspas. Segundo Netanyahu, a medida defenderá os Estados Unidos e Israel contra uma corrupta corte anti-americana e antissemita que não tem jurisdição ou base para se envolver em uma guerra judicial contra nós. Isso é extremamente perigoso. A medida adotada pelo governo de Trump também proíbe a entrada do britânico nos Estados Unidos, assim como seus familiares. A decisão foi oficializada por meio da Ordem Executiva 14.203, assinada em 6 de fevereiro pelo presidente norte-americano, que acusa o Tribunal Penal Internacional de ações ilegítimas e infundadas ao tentar processar militares e autoridades dos Estados Unidos e de Israel. O documento afirma que o tribunal não tem jurisdição sobre esses países, pois nem os Estados Unidos nem Israel são signatários do Estatuto de Roma. Aí entra a questão da ONU. Sim, é óbvio que a ONU ia falar alguma coisa. O Tribunal da ONU diz que sanções de Trump são um ataque sem precedentes ao direito internacional. O decreto dos Estados Unidos é resposta aos mandados de prisão emitidos contra Netanyahu e Yoav Gallant por ações em Gaza. A presidenta do Tribunal Penal Internacional criticou fortemente a decisão do governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, de impor sanções contra o Tribunal Penal. A juíza Tomoko Akane disse, por meio de comunicado à imprensa na sexta-feira, que as medidas seriam um ataque sem precedentes à Corte da ONU e ao direito internacional. A ordem executiva anunciada é apenas o mais recente de uma série de ataques sem precedentes e escalonados visando minar a capacidade do tribunal de administrar a justiça em todas as situações. Tais ameaças e medidas coercitivas constituem ataques sérios contra os Estados partes do tribunal, a ordem internacional baseada no Estado de Direito e milhões de vítimas. Na noite de quinta-feira, Donald Trump assinou um decreto que impõe sanções econômicas agressivas sobre o Tribunal Penal Internacional, acusando o órgão de ações ilegítimas e sem fundamento contra os Estados Unidos e Israel. Olha, eu tenho um sonho de ver isso acontecendo no Brasil. Principalmente os grandões que falaram e falaram asneira, achando que não teriam repercussão. Mas o cara, o laranjão, tá de olho em tudo. E daqui a pouquinho essas sanções chegarão também no Brasil. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu quero te pedir para, caso você não conhecia meu trabalho aqui no YouTube, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sino para você não perder qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo, dá sua curtida é muito importante. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu volto a qualquer momento com novidades direto de Israel, Oriente Médio e tudo que está acontecendo aqui em volta. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live.